Agora, Alan, eu vou até dar uma roladinha aqui, ó. Vou dar uma rolada no estúdio. Eu vou dar uma rolada, porque a gente tá falando de desenrola também, né? Uma situação que dizem que vai desenrolar pro povo brasileiro. O presidente Lula falou sobre isso. Tem o desenrola. Só que parece que só tá enrolando. Parece que só enrola, porque a pessoa, ela recebe a promessa, não, a gente vai desenrolar suas dívidas. Só que ao pé da letra, as dívidas só aumentam. Então, mais uma vez, a gente tá falando tanto de mentira, e aí eu vou te perguntar, Alan, e vou perguntar pra roda toda, se tem mais uma mentira aí. Será que em vez de estar desenrolando para as pessoas deixarem de ter dívidas, essas pessoas não vão pagar cada vez mais dívidas? Porque é mais uma situação que interessa ao povo brasileiro. Calma aí, desenrolar? Será que eu vou gastar menos dinheiro então? Vou conseguir zerar minhas dívidas? Não! Eu vou mostrar aqui o discurso do Lula primeiro, Alan. Depois eu quero escutar todo mundo sobre essa situação, onde mais uma vez o povo pode estar sendo enganado por um discurso bem questionável da presidência da República. Vamos ouvir aí. Não gosta de dever. O pobre gosta de pagar aquilo que ele deve. Por isso que está havendo uma grande procura para tentar resolver o problema da dívida. Porque todo mundo quer andar de cara limpa. Todo mundo quer entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, alegre, porque não está devendo. Quando a pessoa deve e não pode pagar, a pessoa fica embaixo. Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem duas alegrias. Uma quando toma dinheiro emprestado e a outra quando não paga. Olha aí, ó. É ele atacando o rico, né? Dizendo que o rico tem duas alegrias. Quando ele consegue o dinheiro e depois quando ele não paga. Já agredindo. Ele gosta de agredir. Ele já falou que a classe média não precisa do Estado. Já falou isso pra gente recordar. Agora, e o desenrola? Porque tá gerando debate, né? Afinal, ele desenrola realmente, Alan, você que é economista, ou ele só pode enrolar ainda mais a pessoa em dívidas? E depois eu vou trazer pra roda para saber quem concorda e quem discorda dessa situação do desenrola do governo Lula. Então, Pilhado, eu vejo com muitas ressalvas esse programa Desenrola, porque ele não ataca a raiz do problema. Pelo contrário, ele dá uma sinalização de que é o seguinte, olha, no final das contas, se você ficar inadimplente e não pagar a sua dívida, o Estado vai dar um jeito. Então, ele tem um efeito contrário, ele fomenta ainda mais a inadimplência. Segundo ponto, né? Esse programa não é de graça. Alguém está pagando por ele. Então, o banco ele está recebendo crédito tributário. Então, quando ele coloca lá a culpa nos ricos, e o banqueiro é o quê? Por acaso é pobre? Quem está se beneficiando é o banco. Olha, eu vou facilitar aqui a sua renegociação da dívida para você se tornar adimplente novamente, só que o banco recebe um crédito tributário. E esse crédito tributário, na verdade, quem é que está pagando? Nós. O ponto é o seguinte: por que essas pessoas vão para a inadimplência? Em grande parte porque a taxa de juros no Brasil ela é muito elevada. E por que a taxa de juros no Brasil é muito elevada? Não é por conta do Banco Central. Aliás, o Banco Central faz um excelente trabalho no combate à inflação. Em grande parte, historicamente, a taxa de juros é muito elevada porque o Estado brasileiro é muito grande. Porque é como se o Estado forçasse, né? Ele é tão grande que eu falo, olha, eu ofereço prêmios tão elevados para eu conseguir me beneficiar. Então, quem gosta de dever não é nem o rico nem o pobre. Quem gosta de dever é o Estado, é a burocracia. Esse sim, né, é o grande mal desse país, porque com esse Estado gigantesco e gastador, o prêmio de risco vai lá em cima e puxa as demais taxas de juros da economia. Então, o que seria um grande problema Desenrola? Atacar o gasto público. Esse sim seria um programa duradouro e não populista. Quando a gente fala que o Estado vai pagar a dívida, aí é o que eu falo, Koba, você já falou pra mim, eu gosto. Gostar eu também gosto, só que eu não consigo acreditar. Como é que a gente vai acreditar nessa pureza do Estado? Nossa, eu posso ter uma dívida que o Estado vai pagar pra mim. É óbvio que não vai ser assim. É que não é tão assim, o Estado vai pagar a minha dívida, não é muito bem assim. É que a cada valor que o Estado
que o Estado não, que os bancos, né, se dedicarem a sanar de dívida do público, ele vai ter um aumento no crédito público, alguma coisa assim. Então, ele tem um benefício que não necessariamente é dinheiro do Estado. Diretamente. Tá, e aí eu te pergunto, então quem vai pagar essa conta? Não, mas é óbvio que é o povo. É um crédito. Sim, é um crédito. Deixa de arrecadar o governo e passa essa arrecadação que ele perde para um crédito fiscal da empresa. O que do ponto de vista econômico é igual a dar o dinheiro pro banco. Eu sei, mas não é tão diretamente, assim. É que dá a impressão que o governo vai depositar na conta do banco e pagar minha dívida. Não mas é mais ou menos isso. O efeito o efeito é o mesmo. Se ele tem mais crédito com tudo bem, mas daí, Pilhado, a gente tem que pensar que, por exemplo, esse programa Desenrola, ele impacta já de início quase 2 milhões de pessoas aí, 2 milhões de pessoas, que são aqueles que devem até R$100. Na primeira fase, vai impactar quase 30 milhões de pessoas. Na segunda, vai impactar 70 milhões de pessoas que têm um nome sujo. Quando a gente fala de 70 milhões de pessoas, nós estamos falando de 1/3 da população. 1 a cada 3 pessoas. Mas o meu problema, eu repito, calma, eu vou chegar vai pagar lá. Essa conta? Vou chegar lá. Vai estar no imposto do povo brasileiro também. Tudo bem, mas aí sabe como que esse dinheiro retorna depois? Depois que esse cidadão que tiver agora nome limpo e novamente acesso ao crédito e condições de comprar e de movimentar a economia, com as compras de 70 milhões de pessoas com um nome limpo, nós vamos ter o quê? Pagamento de tributo e o dinheiro vai começar a retornar para o próprio Estado, que deu crédito para o banco. Então é bom, eu só não acho que é o momento adequado. Eu acho que não seria agora o momento ideal, justamente por quê? Porque a gente está naquela fase de transição de uma taxa alta do Banco Central, que é a crítica toda, que é necessário, taxa com a qual eu concordo. Eu não consigo acreditar nessa pureza do governo. Eu não consigo. Mas no final das contas eu vejo como positivo, só não acho que seria o timing adequado, não seria agora o momento ideal, diante de um cenário de tanta discussão de reforma tributária, arcabouço fiscal, taxa de juros. Porque, certo, isso vai gerar, no final das contas, também pressão inflacionária. Eu acho que mais pessoas com acesso ao dinheiro. Vai ser a mentira para o mais pobre para seguir votando na esquerda. Mas tem um risco também, que é se qualquer pessoa de nós sabe que em algum momento nós não pagamos e vem o governo e limpa o nosso nome através desse tipo de programas, exatamente. A pergunta é, por que vai começar a pagar de novo? É o mesmo exemplo que se... Por que eu vou pagar minhas dívidas? Acontece mesmo com o refis tributário. Pô, se eu pago todos os impostos e de vez em quando aparece um refis que tira a multa, que diminui os juros para qualquer pessoa que deve se colocar ao dia, eu sou um trouxa. Por que eu paguei quando o outro não pagava, se depois vem programas desse tipo e limpa o nome? E aí vem um exemplo. Vamos supor que eu te vendo alguma coisa e você está inadimplente e você não consegue me pagar. E aí você fala, não, Gustavo, se você me vender de novo, com essa venda eu começo a te pagar. Aí é um risco gigantesco, porque eu te vendo e se você não me paga, eu fui um trouxa que te dê mais crédito e você não me pagou. Quem paga a dívida vai começar a ser o otário da situação. Mas calma, Pilhado, porque a gente sabe que, por exemplo, a maioria das dívidas desse pessoal é dívida de cidadão com cartão de crédito dos bancos. E muitas dessas dívidas adquiridas durante a pandemia, um período inesperado, diante de desemprego que a gente teve nos últimos anos. Então a gente tem um fato extraordinário que justifica, de certa forma, um grande endividamento da população no cenário atual, que não se justificaria depois com a situação normal de temperatura e pressão. Desculpa entrar muito nesse mérito, que é um tema que com Ala temos falado um monte de vezes aí no 3 em 1. Quando você tem uma taxa de juros do cartão de crédito, mesmo com uma Selic de 13,75, supera os 400% ao ano. É muito mais. Então, é um crédito que para o banco é um crédito marginal. Porque se ele emprestasse esse dinheiro no limite normal, até de um limite de cheque especial, ele receberia muito menos. Então, não precisaria do Estado entrar nessa dívida. Seria totalmente possível o banco mesmo fazer. E de vez em quando eles fazem. Você paga 5% e eles limpam o nome. Qual a vantagem de um banco de sujar o nome de qualquer um por R$100? E tem mais um ponto, tem mais um ponto. Também do governo pagar a conta. Porque é óbvio que quem vai pagar a conta é a gente. Isso é óbvio. Não existe almoço grátis. Tem um ponto interessante também, que eu tava discordando muito do Cole, mas quando ele falou do timing, aí eu passei a concordar com ele. Porque
você pega essas pessoas que estão hoje devendo. Para que esse programa dê certo, a gente precisa que o cenário, todo o nosso cenário econômico de uma forma estável. global, ele permaneça estável ou apresente pelo menos um pouco de ascensão, o que é um exercício de futurologia. Se a economia degringolar daqui para frente, nós corremos o risco de ter o mesmo efeito que aquela liberação de crédito para compra de carro que teve nos primeiros governos petistas causou, que é o aumento da pobreza, é o aumento do endividamento. Então nós precisamos de estabilidade econômica. Repetir agora. Exatamente. Nós precisamos de um cenário de estabilidade econômica ou de crescimento econômico que pode não acontecer, porque eu não ouvi em nenhum momento o governo Lula falar no principal ponto para a gente retomar a economia, que é a diminuição do gasto público. Isso não está nos planos, pelo contrário. Não está na agenda. É um governo que gasta muito e vai gastar cada vez mais. Não dá nem para esperar. Ou seja, isso do governo. o que eu falei, cara, eu repito, é uma grande mentira. É uma grande mentira para continuar mantendo o pobre e esperando no cabresto ali, confiando que o governo vai ajudá-lo. É uma realidade que o Koba falou, a ideia é boa, teoricamente é lindo, mas é mais uma mentira desse governo mentiroso que quer manter o pobre mais pobre ainda para poder dominá-lo, Quando para que vai poder funcionar? articular. Se tira 70 milhões de pessoas dessa inadimplência e daqui para frente ninguém mais entra na inadimplência. E aí teria Se um entrar, que pague aspecto pelos- fundamental da gente falar de educação financeira, que também é algo que fica sem nenhum destaque aí nessa conversa. Porque a pessoa que está fazendo uma dívida muito acima do que precisava, porque está utilizando um mecanismo financeiro incorreto, precisa de educação financeira. Tem que aprender a usar o cartão de crédito, aprender a usar os mecanismos, a se relacionar com o banco de uma forma mais inteligente. Isso passa por educação e isso fica à margem desse debate, né? Agora, eu concordo muito com o ponto do Diego. A gente não fala do que é o fundamental. A gente tem que diminuir o tamanho da conta pesada do Estado brasileiro no lombo do cidadão, porque a gente fala de endividamento, mas como que a gente vai resolver esse problema se o governo brasileiro custa tão caro? E aí a gente vai ter a reforma tributária que, inclusive, eu acho que vai ajudar a deixar mais transparente o quanto que a gente paga de imposto, porque é algo que as pessoas parecem que se esquecem no dia a dia do quanto a gente está pagando, porque no fim das contas, essa conta do benefício tributário para o banco, quem paga é o pagador de imposto também. Então, se a gente quer resolver isso e ir para um ciclo positivo de prosperidade para o país, a gente tem que mudar essa lógica de achar que o Estado vai resolver tudo e tem que diminuir o custo disso para o cidadão brasileiro. Mas daí eu acho que a gente cai num risco de morrer abraçado com o ideal e perder as chances positivas que o governo dá também. Porque se coloca no lugar do empresário, o cara tem uma loja, sei lá, de materiais de construção. A cada 3 pessoas que passam na frente da loja dele, uma não pode comprar porque tá com o nome sujo. Não vai ser ótimo para esse cara que ele aumente em 1/3 aí Mais ou menos, porque pode a chance de aumentar o número clientes. de dívida, porque ninguém mais vai querer Mas pagar. o cara Eu concordo com o financia, Segré. mas o cara Eu não vou financia. pagar nada. Mas o cara Não financia. vou pagar. O cara pega O empréstimo. governo vai pagar pra mim. O cara pega empréstimo e se vira com o banco, porque geralmente é assim que funciona. O cara não vai financiar. O cara que tem uma loja, ele não financia pro cidadão. O cara pega o empréstimo no banco e vai lá e gasta na loja. Isso movimenta a economia. É uma a cada 3 pessoas. Depois É muita Koba. gente começando a movimentar a economia, entendeu? Oi, Gani. Koba, mas é um argumento keynesiano que você está usando, que em tese ele é muito bonito. Tem que traduzir Mas pra na mim, que eu não sei esse prática- conceito. Mas Keynes. ele não funciona. John Maynard Cara, eu Keynes. tenho um efeito multiplicador do consumo. Quer dizer, eu vou ajudar essa pessoa no primeiro momento, aí vai consumir, a empresa vai produzir mais, aí vai gerar mais emprego. Qual que é o grande problema? A gente precisa combinar com os russos, né? Primeiro, eu tenho capacidade de oferta neste país porque eu tenho um gargalo de produção. O governo Dilma 1, foi muito baseado nessa ideia. Vamos estimular o consumo, porque estimulando o consumo eu faço a roda girar, né, da economia. E aí o que aconteceu? Como eu tinha um gargalo produtivo e esse estímulo de consumo ele não é de graça, alguém está pagando por ele, o que aconteceu? O crescimento teve até um efeito sobre o crescimento, mas ele foi pequeno, as taxas de juros se elevaram porque o gasto público se elevou bastante e a inflação veio. Houve um aumento da inflação porque eu não ataquei o grande gargalo desse país. Qual que é? É o investimento, é a capacidade produtiva.
todo o grande problema econômico é que a gente foca sempre aonde? No consumo, no consumo, no consumo. E não no investimento das empresas, aumentando a capacidade de produção. Mas, Senão Gani, a gente sempre vai ficar... Ô, Gani, você acredita, sinceramente, que esse governo vai diminuir o gasto público? Mas a gente Não devia vai. pressionar nesse Não vai. sentido, né? Então, Então, é por isso que eu te digo, eu te digo que é óbvio que esse governo não vai tirar do bolsinho dele, tão bom, tão caridoso, vai tirar do meu bolso, vai tirar do teu. Eu tô ralando igual um louco pra aumentar imposto e pagar dívida de quem não pagou. Mas Isso é delicado. Mas o também. problema é que a gente vai continuar pagando imposto com esse programa ou não. A gente vai continuar pagando imposto para má despesa pública do governo, querendo ou não, com esse programa não. E com esse programa a gente aumenta muito a chance da economia girar, aquecer, gerar emprego. Então é assim, é o melhor que a gente tem nesse governo, no meu ponto de vista. Ô Alan, você quer falar mais alguma coisa que eu vou precisar me despedir de você? Você quer falar mais alguma coisa sobre essa situação? Olha, se aumentar gasto fosse a solução e fazer a roda girar, aí, eu sempre falo isso, né? O Segre concorda. A Argentina seria o país mais rico do mundo. Ô Alan, a gente vai continuar aqui com o programa. Muito obrigado pela sua participação. Imagina. Por esclarecer Eu que tanta agradeço. coisa.